Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Luciana Guiar falando. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, gestalt terapeuta, autora do livro Gestalt Terapia com Crianças. Estou aqui todas as quintas, às 20h15, às vezes um pouquinho depois, para conversar um pouquinho com vocês sobre temas relativos à Gestalt Terapia com Crianças. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está entrando. Eu já vejo aqueles nomezinhos conhecidos de sempre. É sempre muito bom encontrar vocês por aqui. Hoje eu vou responder uma pergunta que, na verdade, eu já meio que respondi, mas eu assinalei que falaria mais sobre ela numa live, porque quando eu solicito que vocês mandem perguntas, né, quando eu solto o card do Faça Perguntas, isso é muito legal, porque gera a possibilidade de falar sobre coisas que, se eu fosse pensar, eu nem ia me tocar, que isso seria alguma coisa possível de falar e que interessaria vocês. Quando que eu não respondo as perguntas? Ontem foi muito engraçado, porque eu venho respondendo algumas perguntas, eu tenho soltado o card das perguntas no sábado, vocês fazem perguntas e eu venho então tentando responder ao menos uma por dia, geralmente na parte da manhã, quando eu tenho um tempinho. E esses dias uma menina me disse: nossa, que bom que você me respondeu, nem imaginava, não tinha nem a esperança que você me responderia. E aí eu pergunto, gente, por que então eu pediria que vocês fizessem perguntas se eu não me dispusesse a responder? Acontece que existem algumas poucas situações em que eu não tenho condição de responder. E quais seriam essas condições? Primeiro, quando vocês perguntam alguma coisa que é extremamente genérica, que é extremamente geral e que, portanto, eu não tenho condições dentro do tempo e da proposta da gente aqui de dar uma resposta e de explicar de um jeito que eu acho que fique claro e que o tema mereça. Então, quando vocês me fazem perguntas cuja resposta gera uma aula, gera um livro, gera um curso, infelizmente eu não posso responder. Ainda assim, muitas vezes eu sinalizo isso para a pessoa: olha, eu posso te dizer isso assim, mas na verdade tem muitas outras coisas que precisam ser observadas, não sei o quê, ou isso é algo muito genérico, eu poderia falar 3, 4, 5 coisas a respeito disso, então também não cabe. Ou então, quando vocês me fazem perguntas, às vezes usando o canal das perguntas, que seriam perguntas temáticas, objetivas e que não tem nada a ver com o nosso tema. Do contrário, eu procuro responder todas, ainda que não seja imediatamente, porque nem sempre eu vou responder imediatamente, tá, gente? Então, surgiu uma pergunta nesses últimos dias a respeito do toque de tato, não é toque diagnóstico, a respeito do tato, do toque da criança, do toque físico da criança no terapeuta, com o terapeuta na terapia. E a pessoa perguntava exatamente isso. Como lidar com isso, como encaminhar essa questão da criança querer tocar no terapeuta. E ainda bem que ela deu um exemplo, porque se ela não dá um exemplo, criança querer tocar no terapeuta é uma coisa absolutamente genérica. E ela deu o exemplo dizendo, por exemplo, a criança quer pentear o cabelo do terapeuta. E eu diria que é um exemplo, inclusive, um clássico, que não é uma coisa incomum. E aí, como que a gente entende isso?
Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar, ou levar em conta, se a gente não tem o que lembrar, é que o toque, o tato, é uma forma de contato com o mundo bastante significativa, bastante importante, não só no sentido de receber, apreender impressões do mundo, como também de me colocar no mundo, de me expressar, de conhecer o mundo. É flagrante a percepção de que crianças muitas vezes precisam pegar as coisas para conhecer. É conhecido também aquela fala dos adultos, né? Tem que ver com os olhos, não pode mexer em nada. Criança é muito mexilona, criança tudo pega, tudo mete a mão, tudo quer segurar, tudo quer mexer. Inclusive as crianças são muito podadas e muito tolhidas no seu movimento espontâneo e curioso de sentir o mundo com as mãos. E as pessoas fazem parte desse mundo e, portanto, fazem parte também da possibilidade de toque, como conhecimento, como exploração e também como expressão. Não podemos esquecer que, se nós pensarmos num bebê, ele nasce de um corpo. Um bebê, num primeiro momento, ele está absolutamente envolto e misturado num outro corpo. Um bebê, depois que nasce, após o nascimento, todo o processo dele de separação, de individuação, de formação de um eu diferente do outro, passa por um afastamento e um descolamento do corpo do outro. Então, por que eu estou dando esses dados, né, de que nós nascemos colados, nós nascemos a partir de uma fusão, esses corpos se separam, mas num primeiro momento, apesar de separados, eles estão muito juntos. Um bebê precisa de contato físico, um bebê precisa de contorno, um bebê precisa ser tocado e tocar para poder descobrir quem é ele, quem é o outro, para poder se sentir cuidado, para poder se sentir em segurança, para conhecer o próprio corpo e o corpo do outro. Então, o toque e o contato físico, ele está presente na vida da gente desde o início. E na vida da criança, de uma forma ainda mais significativa, já que, por um lado, ela está aprendendo a ser quem ela é, descolando esse corpo que é ela do corpo do outro, do corpo do adulto, do corpo de quem cuida. E, ao mesmo tempo, usando esse corpo e esse tato e esse toque para continuar apreendendo o mundo, conhecendo o mundo, na medida em que ele pode ser pego, na medida em que ele pode ser manipulado, na medida em que ele pode ser experimentado de uma forma tátil, de uma forma sensorial. Esse pano de fundo é extremamente importante para que a gente possa compreender inicialmente os possíveis sentidos do uso do toque e do tato nas crianças que a gente atende. Por que esse pano de fundo é importante? Porque existe um pano de fundo que diz respeito ao desenvolvimento. Existe um pano de fundo que diz respeito ao nosso desenvolvimento e ao nosso processo de construção
de um eu separado do outro. Existe um pano de fundo de um desenvolvimento que nos diz que nós conhecemos o mundo na medida que nós o experimentamos, e nós o experimentamos muitas vezes tocando, sentindo a temperatura, sentindo a espessura, sentindo se é áspero, se é mole, se é liso, se percebe? Isso é importante porque isso significa que as crianças funcionam predominantemente assim, que até um certo ponto é natural, esperado que elas interajam dessa forma, e a grande questão que nos é colocada como adultos é o quanto que a gente vai auxiliar essa criança na medida em que ela vai crescendo, na medida em que ela vai se inserindo no mundo, na medida que ela vai se diferenciando do adulto, na medida que ela vai separando, descolando o corpo do outro corpo, na medida que ela vai conhecendo as coisas do mundo através da sua manipulação. A nossa grande tarefa é auxiliá-la pouco a pouco a diferenciar os tipos de toque, as possibilidades de tocar e de ser tocada, de modo que ela vá compreendendo dentro de um entendimento mais amplo das relações sociais, daquilo que é permitido, daquilo que não é permitido, daquilo que é público, daquilo que é privado, que ela vá pouco a pouco compreendendo que existem muitos tipos de toque, que existem situações em que é ok tocar, que existem situações em que é ok ser tocada, que tocar o braço é diferente de tocar partes íntimas, que tocar as próprias partes íntimas é diferente do outro tocar as suas partes íntimas, que tocar o outro precisa ser com permissão, dependendo do tipo de toque, que o outro tocá-la na medida em que não é algo que ela experimenta como algo bacana para ela, pode ser limitado, pode ser embarreirado. Então tem muitas coisas que precisam ser vividas, muitas coisas que precisam ser contornadas nesse caminho e nesse percurso da criança como corpo que toca e é tocado no mundo. Então, quando vocês me perguntam algo assim, Luciana, e se a criança quiser pentear o meu cabelo? Eu tenho uma cliente que adora brincar de salão e ela quer ser a cabeleireira e quer que eu seja a moça que vai ao salão. Isso fala de uma necessidade de toque? Sim. Isso fala de uma modalidade específica de interação? Sim. Assim como tem crianças que se aproximam de nós, assim como tem crianças que nos abraçam, assim como tem crianças que sentam muito juntinho e se encostam, assim como tem crianças que sentam no nosso colo e pedem para contar uma história, assim como tem crianças que lutam e que entram num contato físico corporal. Tudo isso é toque. Tudo isso diz respeito a contato físico. E cada uma dessas opções que eu dei agora, cada um desses exemplos, encerra sentidos diferentes. Mesmo o mesmo exemplo, dependendo
da faixa etária da criança, dependendo do momento da psicoterapia, dependendo de como ela se relaciona conosco, dependendo do tipo de queixa que ela tem, vai ter um sentido específico. E é por isso que é tão difícil, muitas vezes, responder essas perguntas de vocês de uma forma tão objetiva. Seria muito fácil se eu chegasse aqui e dissesse toque, contato físico é permitido nesse caso. E contato físico não é permitido. Só que o buraco é mais embaixo, né? Só que não é tão simples assim, porque eu preciso primeiro, naturalmente, ter um parâmetro do que são toques possíveis e do que são toques que não são possíveis. Então, existe uma diferenciação em termos de toque, em termos de partes que podem ser tocadas e partes que não podem ser tocadas, e também tipos de toque. Essa criança pode encostar no meu braço, mas ela não pode me bater, porque é um toque doloroso, é um toque invasivo, é um toque que vai além de um limite razoável, é um toque que ameaça a integridade. Então, em primeiro lugar, eu preciso ter esses parâmetros, né, do que pode e do que não pode, nesse sentido, estabelecidos. Uma vez estabelecidos esses parâmetros, o toque vai ser vivido e significado de acordo com aquilo que está acontecendo. Então, se vocês me perguntam, Luciana, você deixa uma criança pentear o seu cabelo? Inicialmente, sim. Porque é um toque possível, é um toque que não fere nenhum tipo de critério, é um toque que, dependendo da idade da criança, faz muito parte ainda desse mundo de trocas de afeto, e eu preciso, na medida em que isso se apresenta, abrir a possibilidade para a criança vivenciar essa oportunidade de modo que se evidencie os sentidos daquela forma específica dela se relacionar. O que querer brincar de cabeleireira e querer pentear o meu cabelo fala dessa criança e que é diferente de uma outra criança? O que isso fala da forma dessa criança se relacionar, da forma dessa criança chegar até a mim, da forma dessa criança me pedir algo? Então, esse é o olhar do psicoterapeuta. É isso que a gente precisa atentar. Não é tanto se eu deixo ou não deixo ela pentear o meu cabelo, mas em ela penteando o meu cabelo, o pentear o cabelo, está envolvido, está presente em que jogo de forças? Quais são os elementos que se articulam com esse pedido? Esse pedido, ele é acompanhado do quê? Esse pedido está dentro de uma brincadeira? Esse pedido vem com uma fala sedutora, uma fala de: nossa, seu cabelo é tão lindo, tão bonito, eu queria tanto ter um cabelo assim. Qual é o sentido disso para essa criança? Desde que não fira nenhum tipo de limite. E quando eu falo de limite aí, eu tô falando de limites que dizem respeito à integridade, de limites que dizem respeito a toque de partes íntimas e,
porque aí alguém pode me perguntar. E precisamos também levar em consideração, e isso é algo possível, é que podem existir limites, no caso do psicoterapeuta, de conforto, de se sentir bem e não se sentir invadido. Eu, particularmente, acho que tudo que os nossos clientes, né, tudo que as crianças, de alguma forma, despertam na gente, no sentido do desconforto, no sentido do, eu não quero, eu não me sinto bem, tudo isso é muito importante da gente levar em conta e da gente prestar atenção. Porque fala, né, das nossas questões, das nossas dificuldades, dos nossos afetamentos, mas também é preciso olhar para isso no sentido de levar em conta que tipo de apelo, né, que tipo de impacto essa criança comumente, de forma habitual, de forma padrão, cria na sua relação com os adultos quando ela faz esse tipo de solicitação ou quando ela se coloca desta forma. Exemplo, às vezes você tem uma criança extremamente, aspas, grudenta. O que é uma criança grudenta? Isso né, quando eu falo isso, não deixa de ser um certo juízo, mas eu tô falando de uma criança que, sob o ponto de vista da sua faixa etária, sob o ponto de vista do quanto que ela me conhece e do quanto que a gente tem de relação, ela é extremamente corporal, extremamente afetuosa. Ela tem um afeto do abraçar, do beijar, do querer sentar no colo. Então, eu preciso me perguntar, primeiro, como que isso mexe comigo, e se eu me sinto invadida, incomodada, etc., eu preciso olhar para mim e para a representação do contato físico para mim, na minha vida, nas minhas relações, com outros adultos, com outras crianças, o que isso diz de mim e das minhas possibilidades, mas ao mesmo tempo eu preciso olhar para essa criança, e principalmente quando isso me traz um estranhamento em função de um vínculo que ainda não existe de uma forma tão significativa, ou de uma criança mais velha, de onde a gente espera uma possibilidade de separação de corpos maior. O que isso diz da criança e da forma dela se relacionar com o adulto, e do tipo de padrão que ela estabelece, inclusive com outros adultos. Então, são duas informações aí que a gente precisa estar sempre atento. Como é que isso bate em mim e o que isso fala de mim, para que eu possa trabalhar. E em que medida isso fala da criança, em que medida isso fala das suas possibilidades e impossibilidades nas relações, em que medida isso fala do processo de desenvolvimento e desse processo de individuação e de separação. Ou seja, são muitos os sentidos. E, portanto, volto a dizer para a pessoa que me perguntou, esse toque, ele tem muitas formas de ser percebido, e nós vamos encaminhar essa situação a partir da construção de sentidos que vai se dando na terapia na medida em que isso vai acontecendo, que o psicoterapeuta vai podendo descrever, devolver, mostrar. Então, se eu tenho uma criança que predominantemente
ela escolhe brincadeiras que envolvem o corpo e que envolvem o corpo do outro, eu preciso mostrar isso para ela. Eu preciso mostrar como que ela se posiciona nessa sala, como que ela se posiciona na relação comigo, como que ela expressa o que ela sente. E ao mesmo tempo, isso me dá uma perspectiva de onde ela está nesse processo. Então, desde que esse toque não fira nenhum tipo de critério, de limites, ele faz parte da ação do homem no mundo. Porque eu sempre digo isso para os meus alunos, gente, sob o ponto de vista da Gestalt terapia, nós somos um corpo no mundo. Nós somos um corpo animado, nós somos um corpo que sente, que pensa, que age no mundo. Somos, antes de tudo, corpos no mundo interagindo, né? Nós pensamos através do corpo, nós sentimos através do corpo e nós agimos através do corpo. Então, tudo que diz respeito a toque e a tato diz respeito, em última análise, à relação. Diz respeito, em última análise, à forma de me relacionar no mundo e com o outro. E, portanto, é nesse sentido que o toque precisa ser visto. Visto, descrito, mostrado, problematizado, muitas vezes convidado à experimentação. É muito interessante porque assim, aí a criança toca e demanda toque e não sei o que, e aí vocês problematizam isso. Ai meu Deus, a criança senta no colo, abraça, beija, quer mexer no cabelo, né, quer pintar a minha mão e não sei o que. Sim, vamos olhar para o uso que ela faz do corpo do outro e o quanto que ela consegue separar vontade dela de pintar o próprio braço, vontade dela de pintar o braço do terapeuta. Aí, num outro extremo, Luciana, a criança tá sempre longe, se desconecta, não experiencia nada que envolva toque, tem nojo disso, nojo daquilo, não encosta aqui, não encosta ali, se encolhe. E novamente nós temos uma questão que envolve o toque, que envolve o tato, que envolve o contato físico, que em última análise fala do nosso contato com o mundo. Então, na verdade, o toque físico e essa coisa mais grudada e mais encostada da criança é só uma possibilidade de expressão de como ela se relaciona e troca com o mundo. Mas a ausência disso numa outra polaridade também é um elemento, também é uma forma de expressão da relação que ela estabelece no mundo. Dá para entender, gente? Tá, Denise tá perguntando. Gente, aí assim, né? Eu tô falando e de repente eu olho, tem uma pergunta. Sempre digo para vocês, se eu não perguntar... Se eu não responder, tô muito doida. Se eu não responder, depois eu sempre dou uma olhada e tiro um print das perguntas e tento respondê-las nas lives seguintes. Psicóloga infantil, Denise. Denise tá perguntando se eu já trabalhei com superdotados. Não, eu não trabalhei com superdotados. Quem tiver algum tipo de experiência nesse sentido, troque aqui com a gente, tá? Psicóloga Denise entrou no meio do papo. Aliás, gente, vocês, não é só você não, Denise, tipo, né? Não tome pra você. Vocês são muito loucos, né? Porque eu tô aqui falando uma coisa. Tô aqui amarradona,
tô aqui tentando concatenar Lé com Cré, de repente eu olho, tem uma pergunta assim, nada a ver. Vocês saem de saco para sacola. Algumas tem a ver com o que eu tô falando e não fica tão maluquice eu responder. Mas outras, gente, fica um negócio assim, completamente não tem Lé com Cré. Eu vou experimentar qualquer dia fazer uma live assim, nada a ver com nada a ver. Vou, tipo, escolher uma pessoa aleatória aqui, a pessoa vai perguntar não sei o que, eu vou tentar dar uma resposta objetiva. Eu acho que vai ficar uma loucura, porque umas respostas objetivas para algo tão subjetivo e tão pleno de sentidos, com S, né, no plural, que é a psicoterapia e particularmente a gestalt terapia, já que nós não temos uma atribuição de sentido a priori. Por que é tão difícil? E eu falo tanto aqui, levo, sei lá, meia hora para responder uma perguntinha e fico aqui falando sem parar. Porque eu não posso responder algo sim, não. É isso, é aquilo. Ah, e a criança que quer pentear meu cabelo? Ah, a criança que quer pentear o seu cabelo, ela quer isso, isso e isso. E isso significa aquilo outro. Se eu pudesse responder assim, a mini live ia ter 5 minutos, porque eu ia fazer a pergunta, eu ia dar a resposta já com sentido, já com faz assim ou faz assado, acabaria a mini live. Qual é a grande beleza da Gestalt terapia, minha gente? A grande beleza da Gestalt terapia é que a gente acompanha o fenômeno na medida em que ele emerge. A gente acompanha a manifestação da criança e auxilia a criança a construir os próprios sentidos, porque não existe um único sentido e, portanto, eu não posso levá-lo a priori. Certo? O a priori não existe um a priori de sentido e, portanto, eu vou acompanhar essa criança na construção da compreensão, porque mais do que eu compreender o que isso quer dizer, ela querer pentear o meu cabelo, é importante que ela se dê conta do que ela quer quando ela quer pentear o meu cabelo. É importante que ela se dê conta do que isso significa na relação que ela estabelece comigo. É importante que ela se dê conta do que isso, esse toque, esse contato significa na relação que ela estabelece com as pessoas, e o que o deixar ou não deixar, o permitir e o não permitir evoca nela, e qual é o sentimento dela e qual é o sentido disso para ela. É para isso que a gente acompanha a criança. E agora eu li aqui rapidinho, a Denise disse que entrou no meio da conversa, e é verdade, e que na verdade ela perguntou isso porque ela queria saber uma outra coisa. Ela perguntou se eu já tinha trabalhado com superdotado, porque ela queria saber se a experiência sensorial é algo que ajuda no trabalho com a ansiedade. A experiência sensorial, ela ajuda com tudo. Sob o ponto de vista da Gestalt terapia, experiência sensorial é fundamental para que eu construa a possibilidade de perceber o que eu sinto, o que eu preciso a cada momento, e com isso eu construa formas efetivas de me satisfazer na minha interação com o mundo e na minha relação com as pessoas, né? Eu preciso coordenar a minha ação no mundo com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu experimento. Como é que eu vou me satisfazer se eu não sei qual é a minha necessidade? E como é que eu vou saber isso? Eu vou saber isso a partir das coisas mais concretas, que é aquilo que eu sinto no corpo. Eu fiz uma live já tem um tempo, bem grandinha até, eu acho que durou mais de 1 hora, porque eu fiz no Face, então eu falei loucamente, porque o Instagram ele tem limite, que chama-se Experiência Sensorial em Psicoterapia. Eu super gosto desse tema. Essa live tá
Eu acho que ela tá na página do Facebook, Gestalt Terapia com Crianças, e tá no canal do YouTube também. Recomendo fortemente quem tem interesse e que de alguma forma até combina com o tema de hoje, essa coisa da pergunta, do toque, da criança querer tocar no terapeuta, disso fazer parte da relação e da brincadeira, porque dá um contexto melhor para entendimento dentro da proposta da Gestalt terapia do quanto que experiência sensorial é uma coisa que a gente trabalha com todas as crianças. E aí, assim, isso trabalha a ansiedade. Na verdade, a gente não trabalha ansiedade em Gestalt terapia. E isso, se eu for explicar tintim por tintim, é uma aula. A ansiedade, ela é um sinal de alguma coisa. Ela não é a coisa, né? Então, na medida que eu dou a possibilidade dessa criança viver com os seus sentidos, aguçar os seus sentidos, eu dou a ela a possibilidade de limpar esses canais, né, de percepção daquilo que ela sente, daquilo que ela precisa, e, portanto, ela fica mais afinada com a possibilidade de se satisfazer. E se eu consigo ficar mais afinada com a possibilidade de me satisfazer nas relações no mundo, então essa ansiedade não se apresenta, entende? Então eu não trabalho a ansiedade, eu trabalho no sentido da criança conseguir se organizar nessa relação de uma forma mais satisfatória. E na medida que ela se organiza de uma forma mais satisfatória, tá tudo certo, ok? Então, sim, experiência sensorial sempre. Dá uma olhadinha na live que tá no YouTube e na página do Face. Tá certo, gente? Hoje, pacientes me abraçam muito, sim. São crianças. E as crianças, elas são espontâneas, em sua maioria, e quando elas não são ou não estão, já tem todo um enrijecimento e uma padronização dos seus comportamentos, e aí muitas vezes elas reprimem, elas se encolhem, elas se retraem. Por um outro lado, e isso é bem importante, eu não quero deixar de falar disso, porque a gente está falando do toque, da criança que toca, da criança que busca, da criança que abraça, da criança que quer mexer no cabelo, da criança que busca esse toque como uma forma de se relacionar. Mas tem também a criança que expressa isso de um outro jeito. Tem a criança que não quer nos abraçar, ela não quer nos beijar, ela não quer ser abraçada, ela não quer ser beijada. E aí é muito importante, eu tenho um outro vídeo no YouTube que eu amo, e esse tá só no YouTube, que eu digo que barriga de grávida e corpo de criança é uma terra de ninguém. No sentido, assim, do adulto em relação à criança. É um vídeo que eu também recomendo fortemente, tá no canal do YouTube. Do quanto que a gente estava problematizando o toque da criança no terapeuta, mas o quanto que o terapeuta, o adulto de uma forma geral, e o terapeuta, sobretudo, precisa prestar atenção nisso, do quanto que muitas vezes a gente naturaliza essa coisa de porque é criança, então a gente pode abraçar, beijar, dar um beijo na tia, vem cá me dá um abraço, um cheiro e não sei o que, e aperta a bochecha, faz assim na cabeça e não para se perguntar se aquele toque é algo que deixa a criança à vontade, se aquele toque é algo que é recebido como um carinho, como um afeto ou como uma invasão. E isso é muito importante da gente prestar atenção, porque a gente tende a problematizar o que a criança faz, mas esquece de problematizar
o que a gente faz. Então, quantas vezes você, né, beijou, abraçou, passou a mão na cabeça, apertou, vem cá, me dá um beijo, agora me dá um abraço. Não vai se despedir de mim. Cadê o meu abraço? Cadê o meu beijo? Os adultos fazem isso a rodo. Os pais obrigam as crianças a beijar e abraçar outras pessoas, o que é muito louco, né? Porque como é que você obriga uma criança a beijar e abraçar uma outra pessoa, geralmente um adulto, mas não só, e depois você ensina para a criança que ela é dona do próprio corpo e que, portanto, ela pode colocar uma limitação em quem toca, e como toca e onde toca. Como é que a gente ensina isso se ao mesmo tempo a gente submete a criança a uma norma social de abraçar, de beijar, de cumprimentar e não sei o quê, e que muitas vezes a criança não quer, muitas vezes a criança não se sente à vontade, porque esse toque, ele precisa ser genuíno, ele precisa ser sentido, e a criança não gosta do clichê. E quando as mães dizem não vai beijar, eu digo, não precisa. Nós temos a nossa forma de nos despedir. Fica tranquila, fulaninha, que beijar é uma possibilidade da gente se despedir, mas não é a única. E a gente já se despediu, certo? Eu não sei se eu entendi a pergunta, né? Como resolver a contradição da norma social versus desejo da criança. Eu acho que a gente precisa respeitar a criança. Que norma social? A criança tem que beijar, tem que abraçar. Eu acho que isso, a criança pode ser respeitosa, ela pode, dentro dos limites de uma criança, sem que ela precise abraçar e beijar as pessoas. Porque abraço e beijo não devia ser norma social. Abraço, beijo, toque, devia ser uma forma genuína das pessoas trocarem, das pessoas se relacionarem de comum acordo, certo? Então, é muito complicado querer ensinar uma criança, que eu digo, a se proteger, se a gente obriga ela a se submeter ao adulto. Pois é, a norma de ter que beijar e abraçar. Mas assim, a gente coloca na roda, coloca na mesa com ponto de interrogação a norma. Por quê? Por que tem que abraçar e beijar? Por quê? Esse é o ponto. E é um ponto que a gente problematiza com as crianças, a gente problematiza com os pais e começa a colocar em xeque assim, o que é educação, o que é respeito. E educação, respeito, não é necessariamente beijar e abraçar as pessoas, obrigada. Né? Porque a gente vê uma série de pessoas que abraçam, beijam, sob o ponto de vista da norma social, e não tem um pingo de educação, um pingo de respeito e tantas outras coisas. Então isso aí, né, é uma discussão sem fim. Mas é algo que, como psicoterapeuta, a gente precisa, no mínimo, colocar em xeque, para que a gente também não entre, e esse é o perigo, né? A gente não entre numa naturalização das situações, de modo que você acaba fazendo na sua clínica uma série de intervenções normativas, uma série de intervenções que submetem a criança, uma série de intervenções que não contribuem para que ela se perceba de que não contribuem para que ela seja fiel ao que ela sente, não contribui para que ela, sendo fiel ao que ela sente,
construa uma possibilidade de negociação com o mundo. Né? Se eu não abro a possibilidade de botar um ponto de interrogação aí, gente, eu vou estar muitas vezes pau a pau com os outros adultos trabalhando para massacrar crianças, chamando a criança, vem cá dar um beijo na tia, porque tem que ir embora. A criança sai pau da vida, querendo te matar, te achando uma feia cara de cocô, e você quer que ela dê um beijo em você para ficar tudo bem. Gente, socorro! Se isso acontece, em algum momento tá tudo errado. Tá tudo errado, porque a gente não tá funcionando como psicoterapeuta, a gente tá, sei lá, funcionando como qualquer outro adulto, com bom senso, aspas, não é bom senso, senso comum, achismo, tia tetequice, e não como um psicoterapeuta que vai auxiliar a criança a perceber as suas possibilidades, os seus limites, a expressar o que sente, o que pode, o que quer, e a criar formas dela para se relacionar com as pessoas. De uma forma educada, de uma forma respeitosa, mas que não necessariamente obedeça aos ditames de um adulto. Que não necessariamente se submeta a uma forma que não é a que ela quer. E aí é muito polêmico, né, gente? Eu vou precisar terminar. Talvez a gente converse, vamos conversar sobre isso numa outra live, porque a gente já passou de 9 horas, então daqui a pouco o Instagram vai começar a fazer contagem regressiva. O que eu acho importante é que a gente leve em conta que toque, contato, uma das formas que a gente utiliza para se relacionar, é concretamente uma representação das nossas relações no mundo e, portanto, precisam ser problematizadas dessa forma e não a partir de normas, regras e desejos dos adultos em cima das crianças. E que tudo isso precisa ser visto com um olhar nesse sentido na psicoterapia. E sobre experiência sensorial em psicoterapia, e sobre essa coisa do corpo da criança, que muitas vezes não é respeitado e é invadido com o toque do adulto, vejam a experiência sensorial em psicoterapia e barriga de grávida e corpo de criança é uma terra de ninguém. Os 2 vídeos estão no YouTube. Tá bom, gente? Eu vi que vocês escreveram horrores aqui, eu tentei ler algumas coisas, eu sempre dou aquela olhadinha na live e vou dar print nas perguntas que eu achar que a gente pode desenvolver, e ou eu vou respondendo, dou print, respondo nos prints, ou a gente conversa semana que vem, tá bom?